Pessoal, hoje é um dia de extrema importância para o futuro dos mercados. Os dados do PCE podem mudar tudo no cenário macroeconômico global. Lembrando que o Fed está esperando essa inflação cair para decidir se corta ou não corta a taxa de juros. Ao mesmo tempo, Trump ele anuncia um novo acordo comercial que promete um impacto direto nos juros e no mercado. Yuri, como é que isso afeta o Bitcoin? Estamos diante de uma oportunidade ou de um risco iminente? O que vai acontecer agora, né? E é por isso que a gente está aqui hoje, para você entender o que está em jogo e o que os mercados estão precificando e por que o dia 9 de julho pode ser um grande gatilho para tudo isso que está para acontecer. Seguindo aqui, pessoal, o que acontece no dia 9 de julho? Você sabe o que acontece no dia 9 de julho? Muito provavelmente, se você não sabe, essa imagem aqui já deve ter dado um spoiler para você do que irá acontecer no dia 9 de julho. Mas, né, antes de falar sobre isso, vamos primeiro entender o anúncio, o último anúncio feito pelo Trump no dia de ontem. Para quem não sabe, o presidente ontem, né, ele afirmou ter assinado um acordo comercial com a China, né, no dia de ontem. Eu vou colocar aqui um trechinho desse vídeo, onde o Trump fala desse acordo comercial que ele fechou com a China e quais são os possíveis impactos desse acordo comercial para a gente no contexto da inflação, da potencial inflação, né, e do possível corte na taxa de... Vamos lá. Está aqui rapidinho. Está aqui em tela. Deixa eu colocar, compartilhar a tela com áudio. Vamos lá. Compartilhar a tela com áudio. Está na mão. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Perfeito. Então vamos ver o que o titio Trump está falando aqui. Vamos lá? Jameson, everybody wants to make a deal and have a part of it, right? I know. Ele está falando que todo mundo quer fazer um acordo com os Estados Unidos e ser parte disso, desse movimento agora que eles estão fazendo para acordos comerciais. You and Howard and Scott are working overtime. Falou que, junto com Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio, Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, eles estão trabalhando bastante, trabalhando horas extras para chegar nesses acordos. Making deals with other countries. Remember a few months ago, the press was saying, do you really have anybody of any interest? Well, we just signed with China yesterday, right? Ele falou, né? Você vê, há um mês atrás, perguntaram para a gente se tinha alguém interessado em fazer esses acordos. Ele falou, então, ontem a gente falou com a China. Just signed with China. We have everybody. We're not going to make deals with everybody. Some would... Ele falou, a gente assinou um acordo comercial com a China. Nós, infelizmente, não vamos fazer acordos com todo mundo. Algumas pessoas vão chegar para a gente. Just going to send them a letter, say thank you very much. You're going to pay 25, 35, 45. E a gente vai mandar para eles uma carta falando muito obrigado, mas vocês vão pagar 35, 45, 55% de taxa. 5%. That's the easy way to do it. And my people don't want to do it that way. They want to... E é muito fácil fazer isso. Meu pessoal não quer fazer desse jeito. Meu pessoal quer um acordo. Do some of it, but they want to make more deals than I would do. But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. Então ele falou que tem muitos acordos chegando e possivelmente ele fará um acordo também com a Índia, né? Abrindo as portas ali para a Índia e para outros países, para que eles cheguem nesses consensos e firmem acordos. E agora a pergunta que fica é a seguinte: qual que é o peso disso para o mercado, um novo acordo comercial, qual que é o efeito disso para a gente nesse contexto, tá? Então a gente entende o seguinte, pessoal, o Trump falou que ele ligou para a China, conversou com o presidente chinês, e o que foi relatado sobre esse acordo oficialmente? Pessoal, o Trump afirmou que assinou um acordo comercial com a China nessa última quarta-feira, no caso, ontem ele avisou de um acordo que tinha sido feito um dia antes do pronunciamento. O pronunciamento foi quinta, então, no caso, o acordo foi feito na quarta-feira com a China, né? E ele chamou esse acordo de deal done, né? O secretário de Comércio, Howard Lutnick, que ele mencionou nesse discurso, ele confirmou a Bloomberg que, sim, há um pacto assinado, né? A Sign and Seal Deal já tem 2 dias. Só que qual que é o problema disso, ADM? Não houve um acordo formal. E isso tem sido um problema constante que tem acontecido no governo Trump. Ele chega, fala uma coisa, só que, com base no que ele falou,
os envolvidos, as partes do qual foram informadas, não comunicam, não verbalizam. Aconteceu isso também nesse último acordo de cessar-fogo com Irã e Israel. Ele veio a público, falou que tinha acordo, só que o Irã não falou nada, Israel não falou nada, e ficou naquela dito pelo não dito. Isso é um movimento comum que tem acontecido no governo Trump. Ele falou que teve acordo com a China, mas não teve nenhum anúncio formal desse acordo dele. Nenhum documento oficial divulgado desse acordo. Porque o Trump, eu acredito que o Trump pensa o seguinte: eu sou o dono da bola e quem manda sou eu. Vocês vão ter que aceitar o que eu estou mandando. Basicamente é isso. Exato. E aí o que a gente tem de concreto, Yuri? Pessoal, não houve coletiva de imprensa detalhando esse acordo, não tem nenhum documento público oficial para a gente pesquisar e ver os efeitos do mesmo. E a China? Porque você pode perguntar, da vez que ele falou do cessar-fogo, Irã e Israel, no primeiro momento, ficaram quietos. E a China? A China confirmou o que o Trump falou? A China endossou as frases do Trump? Pois é, o que a gente tem? A China, ela se limitou a confirmou detalhes desse framework, né? Sem publicar os termos completos. Então, um ponto positivo aqui para o Trump. A China falou que sim, eles entraram num acordo, mas tanto os Estados Unidos quanto a China não quiseram trazer mais detalhes sobre esse acordo. E a gente precisa desses detalhes. Os analistas, os economistas, nós precisamos desses detalhes, porque com esses detalhes a gente pode analisar quais são os efeitos deles na economia. Porque se esse acordo é um acordo que diminui a taxa em uma porcentagem, ou que remove toda a taxa, ou que coloca a taxa num nível específico, dependendo da numeração em porcentagem dessa taxa, o efeito pode ser diverso para o mercado. Então a gente precisa ter informações mais completas desse ponto específico. E é justamente por isso que isso gera incerteza. É a pergunta, né? Por que isso gera incerteza, Yuri? É justamente isso. A falta de uma documentação oficial, ela gera dúvidas sobre os termos, sobre prazos e sobre quando vai ser a implementação disso. Então, isso aqui, ADM, pode ser uma tática de pressão negociadora antes da pausa tarifária acabar, que é mais ou menos conversa com o que você falou, sobre ele colocar a bola na mesa e falar quem é... A bola na mesa não, a bola no campo, né? E falar quem é que manda, né? E é aí que nós entramos no dia 9 de julho. Por que, Yuri, dia 9 de julho? Dia 9 de julho, para quem não sabe, é o fim do período de 90 dias de pausa tarifária que o Trump anunciou em abril. Que curioso, né? 90 dias se concretizam em 9 de abril. Esses 90 dias passaram voando, ADM. 9 de abril maravilha, né? A gente viveu esses 90 dias aí numa maravilha de volatilidade. Só que deixa eu fazer um contraponto, que é o seguinte, cara. Quais são os países mais importantes nessas questões de tarifa? É China. China não desmentiu, então para mim tá tudo alinhado mesmo, essa parte chinesa. Índia, né, que seria o segundo país aí, acredito, mais importante dentro dessa equação, e a União Europeia, que aparentemente sinalizou que vai fechar um acordo aí com os Estados Unidos. Tendo esses três na mesa, os demais, cara, não são nada. Assim, não menosprezando os outros países, mas os países que movimentam de fato a economia global é a zona do euro, o mercado, né, indiano também, que tem bastante influência no mercado internacional, e o mercado chinês, sem dúvida nenhuma. De resto, é só o resto. Olá, tradeiro! Quer ter acesso a análises de ponta e conhecer todas as nossas técnicas? Então saiba que temos grandes novidades. Estamos em parceria com duas grandes corretoras, BitGet e Bybit. Com ambas, você pode aproveitar o plano Smart Trader, que é 100% gratuito. Como funciona? Basta criar sua conta em qualquer uma dessas corretoras usando o nosso link de afiliado, verificar sua identidade, fazer um depósito de $100 e realizar um trade. Com isso, você ganha acesso a lives semanais exclusivas no nosso Discord, cheias de análises e estratégias detalhadas. E atenção, se você optar pela BitGet, você também desbloqueia um benefício exclusivo, cashback de 20% em bônus para trading sobre o primeiro depósito feito. O melhor de tudo, os lucros gerados com esses bônus podem ser sacados normalmente. E se você quer levar seus conhecimentos ao próximo nível, o plano tradeiro é perfeito para você, seja através da Bybit
Bit ou BitGet, como tradeiro, você terá desconto de R$100 na mensalidade e acesso a mais de 70 horas de aulas completas, além de acompanhar uma carteira 24 horas que reflete nossas operações ao vivo no mercado. Então, tá esperando o quê? Escolha sua corretora, clique no link na descrição e venha fazer parte da comunidade mais técnica do Brasil em criptotrading. Observação: consulte a disponibilidade de vagas no plano tradeiro.